Huascarán. Com 6.768 metros, é a montanha mais alta do Peru e o quarto pico mais alto da América do Sul. Mesmo que não ostente o título da montanha mais alta do mundo, sua ameaça potencial ultrapassa e muito a de outras gigantes. Se somarmos as mortes de várias outras montanhas notoriamente perigosas, como o Annapurna, Nanga Parbat e o Manaslu, que juntas têm centenas de fatalidades, o total ainda não se aproxima do número de vítimas de uma única das inúmeras avalanches ocorrida no Huascarán. Nesse vídeo abordaremos os eventos que levaram a esse registro horrível. As montanhas são maravilhas da natureza, que demonstram a escala massiva do planeta de uma forma que poucos outros fenômenos geográficos conseguem. Diferente de oceanos ou desertos, cujas vastidões são difíceis de compreender em sua totalidade, as montanhas oferecem uma perspectiva clara de seu tamanho colossal. Elas se erguem cortando o céu e dominando a paisagem, forçando-nos a inclinar a cabeça para trás apenas para tentar capturar a sua totalidade em nosso campo de visão. Esse impacto visual deslumbra e inspira um sentimento de reverência e admiração pela natureza. O Huascarán é um desses gigantes rochosos. A montanha está situada na Cordilheira Branca, uma subcordilheira dos Andes, a aproximadamente 300 km ao norte da capital Lima. O nome da montanha é uma homenagem a Huáscar, um imperador inca que governou o império entre 1527 e 1532. Um pouco mais abaixo está o Huascarán Norte, com 6.654 metros de altura. Esses picos detêm uma característica única, por causa da forma elíptica da Terra, que é ligeiramente achatada nos polos e mais larga no Equador. Embora o Chimborazo seja o ponto mais afastado do centro da Terra, o Huascarán, situado a uma distância de aproximadamente 285 km ao sul do Chimborazo, é considerado o pico habitado mais distante do centro do planeta, embora o Everest ainda seja o ponto mais alto, se medido a partir do nível do mar. O que o torna fascinante e imortal não é a altura, mas o risco geológico constante que ele representa. Enquanto os picos mais altos do mundo, como o Everest e o K2, são conhecidos pelos desafios climáticos e pela dificuldade de escalada, o Huascarán, por sua localização e características geológicas, os supera em termos de quantidade de mortes. A atividade sísmica e as comunidades que permeiam a região da montanha são a principal razão para o seu elevado risco. O Huascarán repousa sobre uma zona de intensa atividade tectônica, conhecida como o Cinturão de Fogo do Pacífico, uma das regiões mais geologicamente instáveis do mundo. A região é marcada pela subdução das placas tectônicas Nazca e Sul-Americana, um processo de colisão contínua das placas que gera uma tremenda pressão sobre a superfície da Terra, resultando em frequentes terremotos. A montanha, com geleiras e encostas instáveis, está sempre à beira de um evento geológico, tornando a população local vulnerável a desastres que podem ocorrer a qualquer momento. É uma montanha de categoria única, que combina a grandeza natural com a instabilidade geológica, criando um ambiente onde a beleza e a destruição coexistem de maneira imprevisível. A combinação de uma geologia instável, a localização em uma zona sísmica ativa e o histórico anterior de avalanches pintam um quadro de uma catástrofe esperando para acontecer. A região ao redor do Huascarán, principalmente o Vale Calejón de Huaylas e a cidade de Yungay, é marcada por uma geografia única, que contribui tanto para sua fértil beleza quanto para sua perigosa instabilidade. O vale, situado entre as cordilheiras Blanca e Negra, é drenado pelo rio Santa e é conhecido por suas terras produtivas e cenários de tirar o fôlego. Porém, essa mesma geografia faz com que a área seja extremamente vulnerável a desastres naturais, especialmente avalanches e deslizamentos de terra. O Calejón de Huaylas é uma região que tem um terreno difícil, muita altitude e está situada em uma área propensa a terremotos e outras atividades sísmicas. Por causa disso, a região é frequentemente afetada por deslizamentos de terra, lama e avalanches. O Huascarán fica no leste desse vale. O rio Lianguanuco, que é um afluente, passa por uma ravina do lado noroeste do Huascarán, cortando uma rota íngreme até se juntar ao rio Santa, criando uma área de terra que se forma quando um rio carrega sedimentos ao longo de seu caminho. A região é muito fértil e tem água abundante, o que tornou possível o cultivo da terra por muitos séculos e foi o lar de várias pequenas vilas. A cidade original de Yungay estava localizada em uma área elevada, ao norte do rio Santa e a oeste do rio Lianguanuco. Ela ficava um pouco afastada do vale, protegida por uma crista baixa, uma pequena montanha chamada Cerro de Aira, que separava os dois rios e ajudava a proteger a cidade de alguns desastres naturais. No entanto, essa localização não foi suficiente para evitar tragédias quando a natureza se mostrou mais forte.
Antes do devastador evento de 1970, uma avalanche serviu como um prenúncio do que poderia acontecer. Apesar de suas proporções menores, este incidente já havia mostrado como as massas de gelo e detritos do Huascarán poderiam rapidamente transformar-se em avalanches mortais, potencializadas pela inclinação íngreme e pelas geleiras da montanha. A geleira 511, uma das geleiras mais icônicas da montanha, situada abaixo da face quase vertical do pico norte do Huascarán. Essa geleira preenche a cabeça da quebrada Armampampa, uma ravina muito íngreme que, eventualmente, deságua no rio Lianguanuco. Ela está posicionada de tal forma que se estende em uma inclinação, onde o terreno cai abruptamente em uma média de 23 graus, alcançando em alguns lugares uma inclinação de mais de 70 graus. Isso resulta em uma queda vertical de centenas de metros antes de atingir os vales mais suaves abaixo. Em 10 de janeiro de 62, parte da geleira 511 desmoronou, desencadeando um deslizamento massivo que enviou cerca de 10 milhões de metros cúbicos de rocha, gelo e neve. Esse evento destruiu 9 aldeias e resultou na morte de mais de 4.000 pessoas. A cidade de Hanrahirka, situada no leque aluvial de Lianguanuco, diretamente no caminho do deslizamento, foi completamente arrasada, com cerca de 2.900 vítimas apenas nessa localidade. Os residentes tiveram praticamente nenhum aviso sobre a tragédia. Basicamente, o mesmo tempo que este vídeo levou para chegar até aqui foi o tempo entre o início do deslizamento e o momento em que o fluxo atingiu o Rio Santa. Tudo em seu caminho foi destruído, e muitos cadáveres foram arrastados até o porto de Chimbote, a mais de 100 quilômetros de distância. Este deslizamento em específico não foi causado por um terremoto, a origem comum das outras 7 grandes avalanches entre 1940 e 1970. Nesse caso, a catástrofe foi desencadeada pelo peso próprio da geleira 511, que fraturou. A rocha íngreme abaixo da geleira e a lubrificação causada pelo derretimento do gelo criaram condições para que a massa de gelo deslizasse ladeira abaixo em alta velocidade. Na esteira desse desastre e de outros incidentes relacionados às geleiras na região, o governo tentou implementar políticas de zoneamento de risco. Essas políticas visavam limitar o desenvolvimento em áreas propensas a inundações e avalanches. Porém, esses esforços enfrentaram resistências por parte dos moradores locais, que estavam preocupados com as possíveis perturbações econômicas e culturais que a realocação forçada poderia causar. Os sobreviventes reconstruíram suas vidas, mas as cicatrizes permaneceram junto com tantas outras tragédias ao longo da história da localidade, como se esses eventos já fossem parte do cotidiano andino. Em setembro de 62, uma expedição patrocinada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts foi enviada ao Peru para estudar as consequências do deslizamento ocorrido em janeiro daquele ano. Os alpinistas americanos notaram algo preocupante. Uma enorme laje de rocha estava sendo desgastada pela geleira 511. Essa rocha era extremamente frágil e, em alguns pontos, atingia até 1.000 metros de altura. À primeira impressão, ela se mantinha no lugar pelo espesso gelo que a envolvia. Mas era claro que a geleira não duraria para sempre. Se a placa se soltasse, o resultado seria catastrófico. Essas observações foram publicadas no jornal El Expresso em 27 de setembro de 62, alertando que uma avalanche muito maior àquela que tinha ocorrido em janeiro poderia ocorrer e colocar em risco a cidade de Yungay e outras áreas próximas. Essa notícia sugeria que a geleira poderia desencadear um deslizamento de terra devastador que afetaria várias comunidades. Mas as autoridades locais agiram rapidamente para acalmar o público. Eles removeram as informações dos jornais e desencorajaram as pessoas de discutir o assunto, alegando que isso poderia causar pânico desnecessário. O responsável pela região na época, Miguel Elias Pizarro, até desmentiu as afirmações dos alpinistas, dizendo que eram exageradas e que Yungay não corria nenhum risco. Os americanos foram pressionados a deixar o Peru e enfrentaram ameaças de prisão por causar pânico. Infelizmente, essa mesma geleira foi a origem da grande avalanche de 1970. Que acabou destruindo Yungay e confirmou os riscos que os americanos haviam tentado alertar. Nesse momento você deve estar se perguntando, se o Huascarán é tão imprevisível e sujeito a avalanches, por que as comunidades continuam a viver ao seu redor? As cidades ao redor da montanha, como Yungay, Hanrahirka e Huaraz, cresceram e se desenvolveram à medida que as comunidades foram se estabelecendo na região. Desde os primeiros assentamentos, essas comunidades sempre estiveram cientes da natureza imprevisível do Huascarán. Assim, as aldeias e vilarejos ao redor da montanha sempre estiveram em uma constante vigilância contra o risco de terremotos. Mesmo assim, os habitantes não podiam simplesmente abandonar a região. A montanha, com seus riscos, também oferecia benefícios essenciais para a vida. As cidades ao pé da Huascarán estavam profundamente ligadas à terra e aos recursos naturais proporcionados pela montanha.
O isolamento geográfico proporcionava para os primeiros habitantes uma sensação de segurança em relação às possíveis ameaças, como invasões ou guerras. A água proveniente do derretimento das geleiras do Huascarán era a principal fonte para a irrigação, o que tornava a agricultura possível e abundante. Batatas, milho, quinoa e outros cultivos eram semeados nas terras férteis ao seu redor, alimentando as populações e garantindo sua subsistência. Sem a água proveniente do Huascarán, a agricultura na região seria impossível. A proximidade com a montanha representava oportunidades de trabalho e prosperidade que as pessoas não estavam dispostas a deixar para trás, mesmo diante dos riscos. Em resumo, o Huascarán é um ícone geográfico, cultural e natural que, enquanto oferece beleza e recursos vitais para as comunidades locais, também mantém um poder destrutivo latente que continua a moldar a história e a vida das pessoas ao seu redor. Em 31 de maio de 1970, um dos terremotos mais devastadores da história do Peru sacudiu a região de Ancash. Conhecido como o Grande Terremoto Peruano, ele atingiu uma magnitude de 7,9 na escala Richter. Este sismo teve o seu epicentro localizado no Oceano Pacífico, próximo à costa peruana, mas foi sentido com intensidade nas áreas montanhosas do interior, onde está a Cordilheira dos Andes. O terremoto ocorreu às 15h23, a aproximadamente 35 quilômetros da costa peruana e durou cerca de 45 segundos. A profundidade do terremoto foi medida em cerca de 31 quilômetros abaixo da superfície terrestre. Apesar do epicentro do terremoto ter ocorrido a cerca de 230 quilômetros de distância do Huascarán, os efeitos mais devastadores do sismo foram sentidos em suas encostas. A energia sísmica liberada no fundo do mar viajou através da crosta terrestre até atingir a região montanhosa. O terremoto deslocou uma grande placa de rocha com cerca de 800 metros de largura, na face oeste do pico norte do Huascarán, situado entre 5.600 e 6.200 metros de altitude, a mesma que os americanos tinham alertado 8 anos antes. O desprendimento das rochas foi quase instantâneo após o início do tremor, produzindo um som comparável ao de um tiro ou explosão, conforme relatado por testemunhas. Esse evento gerou uma grande nuvem de poeira escura que rapidamente obscureceu a visão da área abaixo. A rocha então caiu verticalmente por aproximadamente 600 metros antes de atingir a geleira 511. Lá, começou a deslizar por quase 3 quilômetros ao longo da superfície da geleira, coletando grandes quantidades de neve compacta enquanto avançava. Esse movimento inicial de gelo e rocha acumulou pelo menos 25 milhões de metros cúbicos de material. À medida que a avalanche descia pelo íngreme vale de Lianguanuco, ela incorporava ainda mais detritos, incluindo terra solta, morena glacial, água e árvores arrancadas. Com a região já saturada devido ao final da estação chuvosa e uma grande quantidade de neve e gelo sendo arrastada da superfície da geleira, a avalanche se transformou rapidamente em um fluxo de lama denso e veloz. Esse fluxo desceu pelo vale, causando destruição por onde passava. O volume máximo do fluxo de lama gerado foi estimado entre 50 a 100 milhões de metros cúbicos, alcançando velocidades de até 435 km por hora. Os projéteis de detritos lançados antes do fluxo principal podem ter atingido velocidades superiores a 1.100 km por hora. Após o terremoto, os moradores de Yungay saíram às ruas em pânico. Muitos buscaram refúgio nas igrejas para orar e se proteger. Apesar do terremoto ter danificado ou destruído a maioria dos edifícios da cidade, inicialmente houve relativamente poucas vítimas. No entanto, a verdadeira catástrofe aconteceu minutos depois, quando um fluxo de lama avassalador atingiu Yungay, situada a 13 km do ponto de origem da avalanche. Apenas 1 minuto e 42 segundos após o tremor, o fluxo de lama superou a colina de Cerro de Aira, que teoricamente deveria proteger a cidade. O impacto foi tão violento que parte do fluxo saltou sobre a crista, destruindo as aldeias em seu caminho, até atingir Yungay. Antes da chegada do fluxo principal, uma poderosa explosão de ar varreu a área, lançando pedras e grandes detritos. Essa rajada foi intensa o suficiente para derrubar pessoas e árvores, criando um cenário de caos antes mesmo que a onda de lama chegasse. Rochas gigantescas rolaram em direção à cidade, criando crateras profundas no solo e esmagando estruturas que o terremoto havia poupado. Os sobreviventes descreveram o fluxo de lama como uma onda massiva e confusa que rolava pelo terreno, devastando tudo em seu caminho. Devido à extrema rapidez do fluxo, não houve tempo suficiente para uma evacuação eficaz. Quase todas as construções em Yungay foram destruídas, e milhares de residentes morreram instantaneamente. A maior parte do fluxo de lama desencadeado pelo terremoto de 1970 seguiu em direção ao rio Lianguanuco, trilhando o caminho mais direto para o deslizamento.
As aldeias, situadas próximas à base do Huascarán, foram as primeiras a serem atingidas. Durante o evento, um grupo de alpinistas da Tchecoslováquia que escalava a montanha foi surpreendido pela avalanche e perdeu a vida nas proximidades. A área do delta de Lianguanuco foi completamente devastada, incluindo a cidade de Hanhahirka, que ainda estava em processo de reconstrução devido à avalanche de 1962. Ali, aproximadamente 1.800 pessoas morreram. Um número significativo, embora desconhecido, de vítimas ocorreu em outras partes da extensa área afetada pelo lóbulo de detritos. Como observado em Yungay, enormes pedras foram arremessadas por centenas de metros através do vale, destruindo tudo em seu caminho. A maior pedra encontrada, localizada perto do local de Hanhahirka, pesava aproximadamente 14.000 toneladas. O deslizamento causou o represamento do rio Santa, formando um lago temporário de 2 km de comprimento. O material acumulado chegou a subir 83 metros verticalmente pela margem oposta, atingindo e destruindo partes da vila de Matacoto, antes de finalmente cair de volta ao rio com um estrondo ensurdecedor. Em apenas 30 minutos após sua formação, a barragem criada pelo deslizamento transbordou, e uma mistura de detritos e lama continuou a fluir rio abaixo por cerca de 100 km a velocidades de até 35 km por hora, causando mais destruição ao longo das margens do rio Santa. Em Caraz, situado a 11 km a jussante de Yungay, o impacto do terremoto e subsequente fluxo de lama foi devastador. O aeroporto local e extensões de terras agrícolas foram inundados. Adicionalmente, uma ponte rodoviária foi completamente destruída. Mais a jussante, a barragem da usina hidrelétrica de Canón del Pato, também sofreu danos e foi destruída, embora, por sorte, a estrutura principal da usina tenha permanecido intacta. Em Hualanca, localizada abaixo de Canón del Pato, o rio experimentou fenômenos extraordinários devido ao bloqueio temporário causado pelos escombros. Por aproximadamente 1 hora após o terremoto, o rio praticamente secou. No entanto, após esse período, o nível de água subiu abruptamente cerca de 20 metros acima do leito normal. Quando as águas finalmente recuaram, uma cena destrutiva se revelou, com dezenas de cadáveres, veículos e outros detritos encontrados dispersos pela zona de inundação. Grandes trechos da ferrovia e da rodovia entre Hualanca e Chimbote foram enterrados ou arrastados pela força das águas, isolando efetivamente a região e complicando significativamente os esforços de resgate e recuperação. O rio levou entre 8 e 9 dias para transpor completamente a barragem de escombros formada pelo deslizamento e para restabelecer seu curso original. Quantificar o número de mortes resultantes da avalanche de 1970 tem sido um desafio. A extensão da área devastada e a profundidade com que as cidades foram soterradas resultaram em milhares de corpos que nunca foram encontrados. O impacto foi particularmente severo em Yungay, onde o desastre coincidiu com um domingo, dia de mercado, onde muitas pessoas de áreas rurais e de vilas vizinhas estavam na cidade. Estimativas sobre o número total de vítimas variam. A maioria aponta para um número entre 15.000 e 18.000 mortes em Yungay e nas aldeias vizinhas, embora algumas fontes sugiram que o número pode ter sido tão alto quanto 22 a 25 mil pessoas. Entre os sobreviventes, cerca de 400 pessoas conseguiram escapar de Yungay, incluindo 300 crianças que estavam em um circo no estádio local. De forma impressionante, foi relatado que um palhaço guiou essas crianças a tempo para um terreno mais elevado antes que o fluxo de lama as atingisse. Adicionalmente, 92 pessoas encontraram refúgio ao escalar uma colina artificial no cemitério da cidade, que foi uma das poucas estruturas que permaneceram intactas após a catástrofe. Hoje, um dos símbolos do desastre é uma estátua de Jesus Cristo com os braços estendidos, que permanece de pé sobre os escombros em Yungay. A imagem de 4 palmeiras que antes circundavam a praça principal da cidade, meio soterradas pelo fluxo de lama, mas ainda de pé, também se tornou um ícone poderoso da resiliência e da memória do evento. Em novembro de 70, as autoridades peruanas propuseram realocar a capital provincial para Tinguá, localizada a 15 quilômetros de distância. Porém, o projeto foi visto como uma ameaça aos padrões de vida tradicionais entre os setores rurais e urbanos, e os líderes locais se opuseram firmemente à proposta. Diante da oposição, o governo nacional optou por construir uma nova cidade em Yungay Norte, com o apoio de assistência internacional. Até 1975, Yungay Norte estava equipada com infraestrutura moderna, com eletricidade, água encanada, clínicas, escolas, uma igreja e moradias permanentes. Na década de 90, a população da cidade havia retornado ao nível anterior à avalanche. O local da antiga Yungay foi declarado cemitério nacional. Qualquer tentativa de escavação para recuperar corpos ou artefatos é estritamente proibida.
Um memorial, incluindo a réplica da fachada da catedral original, um altar de pedra e um extenso jardim memorial com um obelisco, foi erguido para homenagear as vítimas. O dia 31 de maio foi designado como o Dia Nacional de Educação e Reflexão sobre Desastres, uma lembrança permanente das vítimas do terremoto e das avalanches que marcaram a região. Apesar de desastres como estes serem inevitáveis na região de Huascarán, especialistas afirmam que pode levar milhares de anos para que aconteça novamente. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Se você gostaria de ouvir mais histórias aterrorizantes em áudio, você pode acessar nosso conteúdo diretamente no Spotify. Mais uma vez obrigado e espero ver você nos próximos vídeos.